carta de Paulo aos Coríntios, 1 Corinthians capítulo de número 6, chapter 6, a partir do verso 12. starting at verse 12. Vou esperar você procurar. I'm going to wait so you can find it. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Corinthians capítulo 6, chapter 6, verso 12 em diante. verse 12 and so on. Essa tarde This afternoon, eu estava orando I was praying, e Deus falou algo muito forte ao meu coração. and God said something very powerful to my heart. E eu quero compartilhar com você. I want to share this with you. Como todos sabem, As everyone knows, nós cristãos, us Christians, crentes de verdade, real Christians, a gente não anda pelas notícias. we don't walk by the notices that we hear. Eu não estou preocupado o que a CNN vai dizer, I'm not worried about what CNN ou is qualquer saying, outra estação de televisão ou rádio. or any other news source is saying. Mas nós também não podemos ser negligentes But we cannot neglect the fact a situações que acontecem de forma real. of having real situations. E eu fiquei sabendo And I am knowing now que os meteorologistas, the meteorologists disseram que esse ano said that this year nós teremos mais de 30 furacões que vão passar nessa região, we'll have about 30 hurricanes que vão passing estar here se formando. Presta atenção para that você will não be desesperar e sair daqui correndo agora. Presta that will atenção. be forming here. Pay Porque attention por to isso que tem this. gente que não pode ouvir notícia. There's people that can't hear this Nós notice temos que viver pelo que a palavra de Deus because they get diz. so worried, but we have to live by the word of E eu God. estava orando, And I was praying, e depois que eu vi essa notícia, and after I heard this eles news, disseram mais de 30 furacões. and they said more than 30 hurricanes, Porém, 7 furacões but 7 serão extremamente perigosos. will be extremely E eu dangerous. estava ouvindo essa notícia And I was hoje. hearing this E eu news estava today, no meu momento de andar e falar com Deus. and I was talking and walking E o with Espírito God, de Deus falou comigo assim: and the Holy Spirit told me, coloque a igreja para orar. put the church to pray, Porque eu vou dar uma ordem para o vento, because I'm going to give an order to the wind, e eu vou mandar o vento para os mares. and I'm going to send the wind to the Mas a oceans. palavra de Deus foi: But the word of God coloque a said, igreja em oração. put the church in O prayer. Espírito Santo me The falou Holy Spirit told como me Jesus estava no barco how Jesus was in the com os boat discípulos. with his disciples. Formou-se uma grande There was a tempestade. big E a hurricane, Bíblia diz que o vento soprava de um lado para o and the outro Bible says that the wind blew e here and batia there, no barco and it hit deles. the boat. E alguém levantou e And disse: somebody stood up and said, Mestre, Master, o mar está encapelado. the sea is unconditional right O now. mar está bravo. It is so mad, the waves. Jesus levantou naquela hora Jesus stood up in e that deu moment, uma ordem ao vento, and he gave an order e to the o winds, vento cessou. and the wind stopped. Nós vamos levantar uma ordem ao vento nesta tarde. We are going to lift up an order tonight, E eu quero buscar aqui nessa noite. and I want to seek tonight, Eu sei que vai vir mais. and I know there is going to be more to come. Eu vou dizer, eu vou buscar nessa noite, I'm going to seek mas tonight, eu sei que vai aparecer mais. but I know there's going to be more notices. Mas eu preciso aqui hoje But I need tonight 7 pessoas 7 people que vão orar comigo meia-noite, who will pray with me at 12. começando hoje, Starting today, amanhã segunda, Monday, tomorrow, terça, Tuesday, quarta, Wednesday, quinta, Thursday, sexta e Friday, sábado, and meia-noite. Saturday at 12. Eu vou estar na minha sala online I'm going to be e eu online, vou estar orando com você. and I will be praying with Deixa eu you. perguntar quem é que vai orar Let me comigo. ask, who wants to pray with me? Levanta sua mão. Eu vou mandar o link para você. I will send the link. Tá? Eu preciso que alguém anote. Fica de mão levantada. Alguém anote rapidinho o nome dos irmãos. Isso. Pode anotar, diácono, presbítero, evangelista irmão Fernando. Ou tira uma foto. Isso, levanta a mão. Isso. Preciso de 7, mas tem mais de 7 pessoas. Meia-noite. Sobe aqui, At midnight. evangelista.
Eu vou mandar o link para vocês. I'm going to send you the link. Nós vamos começar a orar hoje And we're going to meia-noite. start praying tonight at Você 12. vai entrar na sala You're going to enter the live. e você vai entrar numa sala de oração. You're going to enter a prayer live. E Deus vai começar a mover os céus e a And terra. God is going to move the heavens and the earth. Você crê nisso? Do you believe in this? Pai, no nome de Jesus, God, in the name of firma Jesus. este trato com o Senhor Affirm these people, Lord, nessa noite, em nome de tonight, Jesus. in the name of Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Corinthians capítulo de número 6, chapter 6, verso 12. verse 12. Todas as coisas me são lícitas, Everything is permissible for me, mas nem todas as coisas me convêm. but not everything is beneficial. Todas as coisas me são lícitas, Everything is permissible for me, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. but I will not be mastered by anything. Os manjares são para o ventre, Food is for the stomach, e o ventre para os and the manjares. stomach for food. Deus, porém, And God aniquilará tanto um como os will outros. do with both of them. Mas o corpo não é para a prostituição, However, the body is not for sexual senão immortality, para o Senhor, but for the Lord, e o Senhor para o corpo. and the Lord for the body. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, God raised up the Lord nos ressuscitará nós pelo seu poder. and will also raise us up by his power. Não sabeis vós Don't you know que os vossos corpos that your bodies são membros de Cristo? are a part of Christ's body? Tomarei, pois, os membros de Cristo So should I take a part of Christ's body e falo-ei membros de uma and meretriz? make it part of a prostitute? Não por certo. Absolutely not. Ou não sabeis Don't you know que os que se ajunta com a meretriz that anyone joined faz-se um corpo com ela? to a prostitute is one body with her? Porque serão, disse, Because scripture says dois numa só carne. the two will become one flesh. Mas os que se ajuntam com o Senhor, But anyone joined to the eu vou Lord, repetir, mais os que se ajuntam but com o anyone who Senhor, joined to the Lord é um mesmo Espírito. is one spirit with him. Fugir da prostituição, Flee of sexual immortality. todo pecado que o homem comete Every other sin a person é commits fora do corpo. is outside the body. Mas o que se prostitui But the person who is sexually immortal peca contra o seu próprio sins corpo. against his own body. Ou não sabeis Don't you know que o nosso corpo that your body é o templo is a do temple Espírito of Santo the Holy que Spirit habita em vós, who is in you, proveniente de Deus, whom you have from e God? que não sois de vós mesmos. You are not on your own. Amém? Amen. Tome o seu assento. You may be seated. Cada When I read this passage, vez que eu me aproximo da palavra de Deus, every time I approach the Word of God, eu fico impressionado. I'm impressed. Eu fico chocado, constrangido. I'm shocked by the Word of God. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, Because every time we read the Word of God, todas as vezes que nós sentamos para ouvir uma mensagem na palavra de Deus, every time we sit and hear the Word of God, a primeira coisa que nós precisamos ouvir the first thing we need to hear é uma palavra que nos confronte. is a word that confronts us. Se eu me olho no espelho, If I look in the mirror, e o espelho ele tem o poder de revelar and the mirror has a power to reveal como eu estou, how I am, se eu estou bem penteado, if I'm well groomed, se eu estou bem vestido. if I'm well dressed, Quando eu leio a palavra when de I read the Deus, Word of God, a palavra de Deus ela é um espelho, the Word of God is a mirror, mas ela não é um espelho que vai refletir a minha but it's imagem. not a mirror that's going to reflect my Quando image. eu leio a palavra de Deus, When I read the Word of eu God, vejo o reflexo de I Deus na see the minha reflection vida. of God in my life. É Deus me chamando a um compromisso It's God maior. calling me for É Deus me chamando para um relationship, compromisso for a maior. relationship with Him É more. Deus me chamando para um período de maior santidade It's com Ele. God calling me to be more E sanctified. quando você lê a Bíblia, And when you read the Bible, você vai ver que na criação do mundo, you're going to see that in the creation of earth, na criação do universo, the creation of the universe, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 2, the Bible says in Genesis
Genesis 1, que chapter o 1, verse 2, Espírito de that the Deus Spirit of God se movia sobre a face das águas. moved over the face of the waters. Durante todo o período do Antigo Testamento, And in the Old Testament, você vai ver que o Espírito Santo, you're going to see that the Holy Spirit, ele se movia he moved sobre a vida dos profetas. over the life of the O prophets. Espírito Santo se movia The Holy Spirit moved apenas sobre os profetas. only over the prophets, De cada vez. one at a time. De cada vez. One at a O time. Espírito Santo tinha uma obra específica The Holy Spirit had a special work para realizar no meio do seu povo. to complete in the middle of his Ele people. vinha, He came, ele descia, he came down, ele se manifestava he manifests na vida do homem ou da mulher de Deus in the life of a man or woman of para God uma obra proposital, for a purpose, para um propósito único e exclusivo de for a Deus. special purpose of God. Essa era a ação do Espírito Santo This was the action of the Holy no Spirit Antigo in Testamento. the Old Testament. Já no Novo And in Testamento, the New que Testament, nós chamamos a era da igreja, that we call the era of the a church, dispensação do Espírito, the disposition of the church or the Holy the Spirit, dispensation the of the Holy dispensation of the Holy Spirit, Spirit, no tempo da in the graça, time of grace, o dom do Espírito Santo, the gift of the Holy Spirit ele fora derramado was to pour sobre toda a igreja. all over the church. Quando eu olho para a When I Bíblia look at the e Bible vejo no Antigo and I Testamento, see in the Old Testament, Deus é como se dava sobre medida. God was Deus distribuísse sobre medida. distributed in measures. Ele dava a cada He gave to each one a cada tempo, at each time, por vez. one at a time. Mas quando nós entramos But when we enter na era, in the era, no tempo in the time, chamado graça, in the time of no grace, tempo onde a igreja the aparece, time that the church o shows, Espírito Santo, the Holy ele Spirit, para de ser derramado por medida he stops being poured e over measures, começa a ser derramado de forma and he abundante. starts to get poured over, Eu venho aqui overflows. nessa I noite came here tonight para pregar para uma igreja to preach to a church que sabe que não está vivendo that knows they are not no living momento em que o Espírito Santo in the moment of the Holy está Spirit vindo por that is going one mas for one, sabe que o Espírito Santo but knows that the Holy está sendo Spirit derramado is being de poured uma forma abundante. in a form that is overflowing. Em outras palavras, In other words, o Espírito Santo the Holy que Spirit está me usando, that is using que me, usa o louvor, that uses the worship que usa team, os cantores, that uses the worship que usa os leaders, intercessores, that uses the ele está aqui interceders. nessa He noite. is here tonight. Ele está dizendo: He is saying, eu quero usar a sua I want vida. to use your life. Eu quero usar você. I want to use you. Eu vou derramar sobre I'm você gonna pour over uma you. porção especial. A special portion. Atos capítulo 2, Acts chapter 2, verso 33. verse 33 Diz assim: says this. de sorte que, exaltado pela destra de Deus, Therefore, since he has been exalted e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, and has received from the Father the Holy Spirit, derramou isto que por vós agora vedes he e has ouvis. poured out what you both see and hear. O maior evento da igreja The biggest event of the church após a ressurreição de Jesus after the resurrection of Jesus é o derramar do Espírito is the Santo. pouring of the Holy Spirit. Eu fico triste I'm upset at the fact, e eu fico muito inquieto dentro de mim and I am very unstill within myself quando eu chego na igreja over the fact of me coming to e church, vejo que as pessoas conseguem and I see that people can perder a oportunidade, a lose the chance opportunity and the de chance adorar a Deus to worship God por causa de um problema, because of one por problem, causa de uma dificuldade. because of one difficulty. Você pode me perguntar: You can ask me, pastor, o senhor não tem problemas? Pastor, you don't have problems. Não, meu irmão, eu tenho muitos problemas. No, brother, I have a lot of Mas problems. o meu foco
foco But my não focus está nos is problemas. not on my Eu problems. digo para os meus I problemas, tell my o problems Deus a quem eu sirvo. about the God that I Eu não serve. dou ênfase para problema. I don't give emphasis Por isso to eu não any dou problem. ênfase para I don't tempestade, give emphasis to para any furacão, para hurricanes, tornado, any problems, para any tornadoes. enchente. Eu dou ênfase o que a palavra de I Deus give me emphasis diz. on the word of Se God. não for da vontade de If it's Deus, not in the will of que God, você não morra, that you don't die, você não vai morrer. you're not gonna die. Mas se for da vontade de But Deus, if it is in the will que of você God morra, that you die, você vai morrer. you're gonna die. Mas eu estou aqui dizendo para But I'm você here telling you que a tonight vontade de Deus hoje that the will of é que God você tonight receba de Deus is that you receive aquilo from que Ele tem God preparado para what a He sua has vida. prepared for you. Joel capítulo 2, Joel chapter 2, verso 28 e 29 diz assim: verse 28 and que 29 says, cumprindo-se o dia de and Pentecostes, completing the day of veio Pentecostal, sobre eles came over them a promessa. the promise. Quando a gente diz When we que say Deus não é homem para que minta, that God is not a God of e nem lies, filho do homem para que se arrependa, and not the Son of Man that repents é que or Deus não se is arrepende guilty, mesmo. it's not God doesn't regret anything. Jesus havia dado uma ordem Jesus has gave an order antes de acontecer no dia de Pentecostes. before the day of Pentecostal happened. Jesus assopra Jesus blew o sopro do Espírito dele, the breath of the Holy o Spirit, sopro do Espírito Santo the breath of the Holy Spirit nos discípulos. on His disciples. Eu queria estar lá I wanted to be para there receber to receive este sopro do this Espírito. breath of the Holy Spirit. Eu queria estar lá I wanted to be there para sentir to feel o hálito the breath da boca de of Jesus Jesus Christ quando ele sopra when sobre He os discípulos. breathes over the Mas eu não His estava disciples. lá. But I wasn't there. Eu não estava lá. I wasn't there. Você não estava lá. You weren't there. Sabe o que Jesus fez? You know what Jesus did? Ele disse: eu vou soprar sobre He eles. said, I'm going to breathe over E eles them, vão receber agora. and they're going to receive right Porém, now. aqueles que não receberem But agora, those that don't receive right now, eles vão aguardar they will wait o dia da promessa, for the day of the do promise, derramamento. of the pouring. Eu não estou dizendo pouca I'm coisa. not saying a little Eu estou pouring. dizendo do derramamento. I'm talking about A overpouring. pouring out of the Holy Spirit. O Espírito Santo de Deus, The Holy Spirit ele foi derramado sobre nós. was poured over us. Joel capítulo 2, Joel chapter 2, verso 28 e 29 verse 28 and diz: 29 e há says, de ser que derramarei do meu Espírito I wish that the pouring of my Spirit sobre toda a carne, over every e human being vossos filhos and every son, e vossas filhas every daughter profetizarão. will prophesy. Os vossos velhos terão sonhos, Our elders will dream. os vossos jovens terão visões. Our youth will have visions. E também sobre os servos e sobre as And servas, over the servants, naqueles dias, on those days, derramarei I will pour do meu Espírito. my Spirit. Observe isso. Observe this. Existe uma passagem na Bíblia, Exists a passage in the no Bible, Antigo Testamento, in the Old Testament, que diz that says que alguns homens estavam profetizando. that some men were prophesying. Observe isso. And observe this. Era no Antigo It Testamento. was in the Old Testament. Alguns homens Some men estavam were profetizando prophesying no meio do povo de Deus. in the middle of the people of E God. Josué And Joshua foi até Moisés went to Moses para reclamar disso. to complain about this. Josué foi até And Moisés Joshua went to e Moses pediu and asked Moses que os homens parassem de profetizar. for the men to stop prophesying. Nessa hora, And this time entra um homem de Deus. enters a man of Não God. que Josué não fosse um homem Not de that Deus, Joshua wasn't a man of mas o que God, nós precisamos entender but we need to é understand que precisamos estar conectados. we need
to be connected. Meu irmão, My brother, eu sou homem, I am a man. como você. How you are. Eu tenho falhas, I have flaws. como você. Like you. Eu tenho defeitos, I have defaults. talvez até piores que os seus. Maybe worse than you. Mas uma coisa eu busco do But Senhor. one thing that I search E in essa God, coisa é and this is andar conectado. to walk connected. Andar ligado. To walk connected. Porque a qualquer momento At any moment, Deus vai querer fazer algo God is going to e do Ele vai something, buscar. and He's going to pick up Ele vai buscar alguém que estiver ligado. who is understanding or connected to Him. Josué foi até Moisés Joshua went to Moses para reclamar disso. to complain about Eles this. estavam They were profetizando. prophesying, E o homem de Deus, and the man of God, Moisés, conectado com o céu, Moses, was connected to ele the heavens. disse, He said, Números 11, 29. Numbers 29. Depois você pode abrir a sua Bíblia. After you can open your Bible, Moisés disse o seguinte: Moses said this, quem dera I wish que todo o povo do Senhor that all the people of God fosse profeta were e prophets, que o Senhor lhe desse and that the Lord gave desse seu espírito. this same spirit. Deixa eu dizer o que Moisés estava dizendo. Let me tell you what Moses Ele was saying. estava dizendo aqui He was saying que é desejo it's his desire de todo homem de Deus. that every man of É o God, desejo it's his de desire todo pastor, of every pastor, que toda igreja that all of the seja church cheia da virtude do Espírito Santo. is full of O the meu Holy conselho Spirit. para você nessa noite My advice to é you que você tonight comece a is buscar that you start to uma seek vida de intimidade com o Espírito a life Santo, with intimacy uma with the vida Holy de Spirit, virtude com o Espírito a Santo, life of virtue with the Holy virtude para Spirit, crer na sua palavra, virtue to believe in His word, virtude para gerar frutos no virtue to Espírito, bear fruit, virtude para gerar frutos para a vida eterna. virtue to bear fruit for Com the a eternal descida do life, Espírito Santo, of the pouring of the se Holy Spirit. concretiza aqui então It a concretes that promessa da vinda do outro Consolador, the promise that we que will have fora another counselor prometido, como Jesus disse. that is promised, that Jesus said. Deixa eu dizer algo para você Let me nessa tell you noite. something tonight. A igreja atual, The real church, da igreja atual, this church, ela precisa ser mais espiritual do needs que to be more antes. spiritual. A igreja de hoje, The church in today's day, a igreja de hoje, the church in today's day ela precisa andar de mãos dadas com o needs Espírito to walk Santo. hand in hand with the Holy Porque Spirit. é somente com a ajuda do Espírito Because it's only Santo. with the help of the É Holy Spirit, somente com a ajuda do only with Espírito His Santo. help, É somente de mão dadas com o only hand in Espírito hand with the Santo Holy é que Spirit, nós vamos poder viver Gálatas 5:16. we'll be able to live Galatians 5, A Bíblia Galatians. diz: digo, porém, And the Bible says, verso 16 do capítulo 5, verse 16, chapter 5, andai em espírito walk in the e Spirit não cumprireis and don't do a concupiscência da the carne. desire of the flesh. Quando eu ando de mão dada com o Espírito, When I walk hand in hand with the eu Holy estou Spirit, dizendo, I am saying eu não vou andar de mão dada com o vizinho, I'm not going to walk hand in hand porque with o my vizinho neighbor fala demais. because the neighbor talks too much. Eu não vou dar de mão dada com o meu amigo, I'm not going to walk hand in hand with my porque o meu friend amigo está tirando o meu foco na because my presença de friend is Deus. taking my focus away Eu from olho para God. algumas pessoas I look at some e people, vejo que elas vão até muito bem até um tempo, I see that they go to a certain extent really well, mas depois elas começam a cair. but then they start to fall. Sabe por que que você cai espiritualmente? You know why you fall Sabe por que spiritually? que você declina You know why you espiritualmente? decline Porque você spiritually? largou a mão do Espírito you let go of the e Holy deu a Spirit. mão a um colega, And you grabbed deu a the mão hand a of um your amigo, neighbor, of your deu a friend, mão a uma amiga, of your friend, deu a mão ao vizinho, of your neighbor. tá ouvindo coisa que não deve, You're hearing things mas you eu shouldn't venho hear. aqui para dizer But I came here to que say nessa noite that tonight você vai largar a mão desse you're amigo, going to let go of você the vai hand of your largar a mão friend, dessa amiga you're going to let go of e the vai hand of your segurar friend, na mão do and you're Espírito going to Santo grab the hand of the e vai Holy dizer: Spirit, Espírito and Santo, you're going to say, Holy eu não Spirit, te largo. I do not leave Eu vou you. dizer: eu não te I will largo not leave you enquanto eu não sentir until I can feel you again, o fôlego, o hálito da sua boca. to hear your breath
breath, to feel Eu your não vou breath. te largar I'm not going to leave you enquanto o Senhor não respirar em mim. until the Lord breathes on me. Não foi por acaso It's not by any que as chance irmãs, a irmã Cíntia e os irmãos cantaram, esse é o meu respirar. that our brothers and sisters É porque sang quando this estamos worship song we conectados no sang. mesmo Espírito, When we're connected in Deus one começa spirit, a trabalhar no God meio da starts igreja. to work in the Deus church. não quer usar apenas o pastor. God doesn't want to just Deus work não with the quer usar pastor. apenas o grupo de He doesn't louvor, want to just use os the worship ministros e as team. ministras. He doesn't want to use Mas the Deus ministries. quer usar a igreja God wants to use the para uma church grande obra. for a big work. Escuta o que eu vou dizer. Listen to what I'm going to say. Deus te deu o dom do Espírito. God gave you the gift of the Spirit. Quantos aqui são batizados com o How Espírito many are Santo? baptized with the Holy Spirit? Quantos aqui, sem medo, levante a mão. Quantos aqui são How many are batizados? baptized with the Holy Spirit? Escuta o que eu vou dizer para vocês. Listen what I'm going to tell Deus you. te deu o dom do Espírito God gave you the gift of the Holy Spirit e te batizou no Espírito and baptized you in spirit e te deu dons de línguas. and gave you tongues. Te deu dons de línguas. Gave you the gift of tongues. Isso, os dons de línguas He gave you the gift of tongues que foram derramados sobre a sua vida. that was poured over your life. Não foi para você se achar melhor do que os It outros. was not for you to think you're better than anyone else. Vou repetir. I'm going to repeat this. O dom de língua que foi te dado The gift of tongues that was given não to foi you dado para você, was not given to you para você dizer que você é mais for crente you que o to irmão, think that you're more Christian than the other. que você fala em línguas Because you estranhas, speak in tongues. que você fala na língua dos Because you anjos, speak in the e tongues o of seu irmão angels. da direita e da esquerda não fala. And the neighbor to your left or right Mas os doesn't. dons de But línguas the gift of the que tongue foi derramado sobre a sua vida, that was poured over your ele life, foi derramado para te fortalecer no Espírito. it was poured over you Eu to vou repetir strengthen you in novamente, a spirit. tradutora vai me acompanhar. Ele foi derramado para It te was poured over you to fortalecer strengthen no you in Espírito. the Spirit. O dom do Espírito The gift of the foi Spirit derramado para edificar a was sua vida. poured to edify your life. Por isso, Deus, This nesta is why noite, God está tonight chamando alguém. is calling someone, Você que vem you who em came adoração, in que adoration, adora em who Espírito, worships in ore spirit, em who Espírito. prays in spirit, Você que ora a Deus, you who pray to tem o God, costume de adorar, who has a custom to tem o worship, costume de orar na you sua have a casa. custom to pray at Eu vou dar um home. conselho para I'm going to give você. you some advice. Ore até a sua carne se render ao Espírito. Pray until your flesh, Ore até a sua carne se render ao Espírito. pray until your flesh gives into Porque your Deus está spirit. dizendo hoje, Because God is saying, enquanto a sua carne não morrer, until your flesh doesn't o die, Espírito não vai the agir. spirit is not going to work. Ore, Pray, ore, pray, ore em Espírito. pray in spirit. Pastor, estou cansado. Pastor, I'm tired. Cansado mesmo, ore. Tired, pray. Tired people Cansado pray. mesmo, ore. A tired person can pray. Você que quer mudar as coisas da sua vida, You who want to change your life, ore em línguas estranhas. pray in tongues. Até a atmosfera do lugar Even the mudar. atmosphere Eu vou around te you dar will uma change. dica I'm going forte to give you a aqui. hint tonight. Eu vou te dar uma pista I'm going to give you hoje. some advice. Ore em línguas Pray in tongues até que a atmosfera do lugar mude. until your atmosphere Pastor, changes. tá difícil. Pastor, it's hard. Quando eu entrei na igreja When I hoje, come into church eu vi today, que o diabo queria se I saw andar, that the enemy mas was o Espírito furious. Santo me But the Holy falou. Spirit told me, Comece a orar em start língua. to pray in tongues. Sandaraia. Deus está convidando você God is nesta inviting noite you tonight para usar uma ferramenta poderosa, para use a usar uma powerful arma tool, poderosa. to use a E powerful eu vou andar no tool. meio de vocês. And I'm going to walk. You are my waiter. Vem me servir. Come serve me. Mas esse lugar não é restaurante. place is not a Esse restaurant. lugar é casa de This place adoração. is a house of Eu vim worship. para I came here tonight. O diabo não queria que você viesse aqui The hoje. enemy didn't want you to come tonight. Sabe por quê? You know why? Porque ele te encheu de problema essa semana. Because he filled you with problems this week. Ele encheu você de He dificuldades. filled you with difficulties Ele this week. encheu você de He problemas. filled with Mas problems Deus this disse assim: But God eu vou said, segurar na sua mão. I'm going to hold your Porque hand. quando você não tiver força Because when you don't para have the segurar force na minha, and the strength to quem hold vai my segurar hand, na who's sua going to hold your sou hand eu. is me. Tem gente que está aqui There's hoje, people here não é tonight, porque quis, not because they wanted mas to é be, porque Deus but because God te trouxe. brought you É here. hora de
você tomar posição. It's time for you to É hora de position você tomar yourself. atitude. It's time for you to take Não é hora de action. você olhar para o que estão falando de você. It's time for you to not As look at what they're saying about you. as conversas, The conversations, as mentiras. the lies. O diabo é mentiroso. The enemy is a Mas liar. Deus quer usar você. God wants to use you. Quem vem comigo dando glória? Quem vem comigo dando glória? Ore em espírito Pray in até a spirit sua carne se until your flesh render. repletes, God. Eu estava hoje à tarde I was this afternoon. e o Espírito Santo me diz: filho, The Holy Spirit told me, son, entre num propósito enter in a position, de a purpose. 7 madrugadas de oração. At 7 in the morning, 7 madrugadas de 7 oração. days in the morning. E ele disse: And he said, se a sua carne não resistir, if your flesh doesn't resist, então ore até a sua carne se so render. pray until your Porque quando a flesh, sua carne se render, when your flesh o gives meu in, espírito vai tomar my conta. spirit will control. Você quer mudar o ambiente onde você You está? want to change the atmosphere? Você quer mudar lá no seu You trabalho? want to change the atmosphere Você at quer your work mudar lá na sua or escola? at your school? Você quer mudar o seu casamento? You want to change your marriage? Hoje o inferno perdeu. Today, hell lost. Hoje o inferno perdeu. Today, hell lost again. Se o seu marido levanta contra você, If your husband se a gets sua against mulher you, não entende, if your wife doesn't se o seu understand, filho está nas if your drogas, son is in drugs, Deus está dizendo: God is saying, vai para o seu quarto go to your e room. comece a orar em And línguas. start to pray in tongues. Porção sobrenatural. A portion that is supernatural. Até aqueles que não têm Even those vão that don't começar have a ter. will start having. Escute o que eu vou dizer. Listen to what I'm going to Você say. é um problema para o You diabo. are a problem for the O enemy. diabo tem medo de The você, enemy is scared of mas ele you. só tem medo But he only is quando scared você está cheio do when you are Espírito. full of the Holy Se Spirit. você está cheio de internet, If you're full of the ele não internet, tem medo. he's not scared of Se you. você está cheio de vitaminas, If you're full of ele vitamins, não tem he's medo. not scared of Se you. você está cheio de canudo de faculdade, If you're full of ele não college, tem medo. he's not full of Ele só tem medo scared of you. He's quando only você scared of está you cheio da when you presença are de full Deus. of the presence of Por isso God. ele tenta se levantar This is why he tries to rise contra against you. você, contra a sua casa. Over your family and your Por house. isso ele tenta se levantar, This is why he tries to rise against se you. levantar contra você, Over your life. contra a sua casa, Over your house. contra a sua família, Over your para family. tentar fazer você To try to make you parar stop. de mergulhar To stop na diving presença de into Deus. His presence. Mas hoje But tonight, o Espírito Santo está the falando. Spirit of God is saying, Você até quase you ouviu, almost heard, você até quase you caiu, almost fell, mas o Espírito de Deus está dizendo: but the Spirit of God você vai said, mergulhar you no are going to Espírito dive in the Santo. Spirit. Você vai mergulhar. You are going to dive in the Porque Spirit. quando você mergulha Because when you dive na presença de in the Deus, presence of God, você destrói. you destroy. Vou dar um segredo para I'm going to give você. you a little secret. Vou dar um segredo para I'm going to você. give you a secret. Quando você mergulha When you dive na presença de Deus, into the presence of God, quando eu falo and when mergulhar, I say dive, mergulhar mesmo. I mean diving. Ninguém mergulha Nobody dives in, deixando a cabeça para leaving their fora. head out of the water. Ninguém mergulha Nobody dives in, deixando parte do corpo para leaving a fora. part of their body out of Sabe the o que, que water. o Espírito está You know what the dizendo? Spirit is Você tem saying? que mergulhar o corpo You need todo. to dive all Em in. outras palavras, In other words, se entregue completamente. give yourself Se completely. entregue Give completamente. yourself Quando completely. você mergulha When you na dive presença de Deus, in the presence of você God, destrói you destroy as hostes do mal. the evil doings. Você destrói You destroy as hostes do diabo. the evil doings of the Você enemy. impede You stop que o diabo venha agir. that the enemy Por comes. isso o convite de This is Deus why the invite of para a God igreja nesta to the hora church tonight é is mergulhar no to Espírito dive in His Santo. Spirit. A palavra de Deus é essa. The word of God is A this. palavra de Deus é essa. The word
of God is Mergulhe. this. Dive. Mergulhe. Dive. Como pastor. How, pastor? Como pastor. How, pastor? Na palavra. In His Word. Não dê ouvido a outros. Don't give your ear to others. Se alguém chegar para você, For you to see, se alguém chegar para if você somebody comes to you e começar a falar outras and starts coisas to talk about other que não things seja that relacionada à palavra, aren't biblical, diga para ele, tell them, me dá um tempo, give me some time. eu não vou nem te ouvir I'm agora. not even going to hear you right Por que now. você não vai me Why aren't you ouvir? going to hear me? Porque eu vou ouvir a voz de Deus Because I'm going to hear primeiro. the word of God Depois que eu first. ouvir a voz de I'm going to hear Deus, the voice of eu God venho orar first. por você. I came to pray for Nessa you. noite Deus está dando uma diretriz. Tonight, God is giving you a Nessa direction. noite Deus está dando uma direção. God is giving you a direction. Mergulhe no Espírito. Dive in His Spirit. Mergulhe no Espírito. Dive in His Spirit. Mergulhe no Espírito. Dive in His Spirit. Oh meu Deus, aleluia. Quando você mergulha, When you dive, você engana o diabo. you trick the enemy. Você confunde ele. You confuse the enemy. Ele está te procurando na terra. He's seeking you on this earth. O poder de estar mergulhado em Deus é tão forte The power of being dived in God, dived in His source, God's source. O poder de estar mergulhado em Deus é tão forte The power of being dived into God's source is so powerful que mesmo você estando aqui, that even though you're here, o diabo não consegue te ver, the enemy can't get you porque você está mergulhado. because you're dived in His Spirit. You dived in His Spirit. Tem um corinho que diz: esconda-me em ti, There's a song that says, hide me in you, nas asas do teu amor. in the wings of your love. Esse hino, essa música, This worship song ela aponta para o Salmo 91, points to Psalms 91 que diz que aquele que habita that says, who lives no esconderijo do Altíssimo, in the heavens, no esconderijo do Altíssimo, the hidden place of God, debaixo das asas do Onipotente, under the one who is omnipotent, under His ele wings, vai estar seguro e protegido. He will be secure and protected. Nessa noite, Tonight, Deus está dando diretrizes, direção God is giving direction para você nessa noite. for you tonight. Ah, pastor, os problemas estão me fazendo perder a paciência. Pastor, my problems are making me lose patience. Eu estou tomando remédio I'm taking medicine para isso, para for this, aquilo. for that. É isso que o diabo quer. That's what the enemy wants. Você fica envolvido nos For you remédios, to be involved with nos medicine, medicamentos. in medicine. Não é errado, não é pecado. It's not a problem or a sin to A be, medicina está aí para isso. to use Mas medication, você viver dependente de remédio, but for you to live o dependent diabo on veio se não matar, this medicine. roubar The enemy came e to rob, destruir. destroy, and to Mas lie. Jesus vem para derramar o seu Espírito. But Jesus came to pour His Quando eu estou Spirit. na diretriz do And when I'm in the Espírito, direction of the eu não Lord, preciso de remédio. I don't need Eu pills. preciso da presença I need dele. the presence Eu of God. preciso da presença I need the dele. presence of God. Eu vou encerrar dizendo: I'm going to end by saying, na Bíblia, in the Bible, nós vamos encontrar we're going to encounter vários símbolos many symbols do Espírito Santo. of the Holy Spirit. E eu quero orar por você nessa And I noite. want to pray over you tonight. Deus quer mudar a sua história. God wants to change your story. Deus quer mudar a sua vida. God wants to change your life. Deus quer fazer você uma nova criatura de verdade, God wants to make you a true new que creation anda com Cristo. who walks with E Christ, Cristo anda com and Christ você. walks with you. Não deixe, Don't let não deixe se aproximar de você pessoas Don't let people come close to you que vão tirar você da presença who de will Deus. take you away from the Holy Spirit. Mas ande com o Espírito Santo. But walk with the Holy E Spirit. quando você anda com o Espírito And when you Santo, walk with the Holy Spirit, quando você anda com Deus, when you walk with God, você não é compreendido. you're not easily influenced. Você não é compreendido. You're not comprehended. As pessoas não te compreendem. People don't understand Eles you. vão achar que você é diferente. They're going to think you're different. Eles vão achar que você não se envolve. They're going to think you don't involve Deixa yourself. eles pensar isso Let de them você. think whatever. É melhor você que eles pensem isso de você It's better they think this of you e você ter comunhão com Deus. and you have communion with God. Você andar no Espírito For you to walk with the é a Spirit, melhor coisa. it's the best thing. A melhor coisa que existe. The best thing that exists É um homem de Deus. is a man of É uma God, mulher de is
it a Deus woman of God levantar as to mãos lift up their e hand os demônios ter que and recuar. the demons have to A run? melhor coisa que tem It's the best thing é um there homem de is Deus, that a man of uma God mulher de or a Deus woman of God dizer enfermidade sai say sickness leave em nome de Jesus. in the name of Jesus. A melhor coisa que tem The best é thing there ter is intimidade com to have Deus. É intimacy isso que with the Deus quer Lord. fazer com This você. is what God Que wants for você you. saia daqui, God wants you to leave que here você viva uma vida and live a de life intimidade, of intimacy com problemas with ou problems sem or problemas. without the Porque problems. na verdade Because in truth, você é um problema you para o are a diabo. problem for the enemy. Ele tem medo de He você. fears you. Quando você está cheio de Deus. When you're full of Por God, isso a Bíblia está dizendo, that's why the Bible a palavra says, está dizendo, the word mergulhe, says, dive. mergulhe no oceano do Dive in Espírito. the ocean of the Não Spirit. tenha medo de mergulhar hoje. don't fear diving into God. Na Bíblia, The Bible eu says, já vou orar por você. I'm already going to pray for you. Na palavra de Deus, In the Word of God, nós vamos encontrar vários símbolos we're going to see many symbols da pessoa do Espírito of Santo. the person of the Holy Spirit. Ele é o óleo do Espírito, He is the oil of the Spirit. ele é o selo do Espírito, He is the sealing of the Spirit. ele é a pomba do He Espírito, is the dove of the Spirit. ele é o fogo do He Espírito, is the fire of the Spirit. ele é o vento do He Espírito is the wind of the Spirit. e ele é a água do And Espírito. He is the water of the O Spirit. Espírito Santo também é The Holy Spirit is also espírito de fortaleza, Spirit of fortress, espírito de entendimento, Spirit of knowledge, espírito de conhecimento, Spirit of understanding, espírito de sabedoria, Spirit of wisdom, espírito de temor ao Senhor. Spirit of the fear in the E ele Lord. nos dá And He gives us espírito de discernimento. Spirit of discernment. Se Deus me usa If God uses me pela sua bondade with His e goodness misericórdia and His mercy para realizar algumas coisas no reino do to Espírito, complete some things in the uma das kingdom, coisas que Deus me deu one of the things God é o gave me espírito de is the Spirit of discernimento. discernment. Outro dia eu estava andando na igreja One day I was e walking o within the Espírito de church Deus me disse: and the Spirit of God said, fulano e ciclano, this person and this person, so and so, so and so, estava possesso pelo espírito do diabo, was possessed by the Spirit of espírito the de enemy. discernimento. Spirit of Ele discernment. vai te mostrar He will show you se a pessoa está em Cristo, if the person is se a in pessoa Christ, tem Deus if the person have ou não tem God Deus. or doesn't have E Ele God. também nos faz And He also does, crescer makes us e grow frutificar and bear fruit no Espírito in Santo the Spirit e em amor. and in love. O Espírito Santo, The Holy ele Spirit, também é He also o is selo do Espírito. the sealing of the Spirit. O Espírito Santo, The Holy Spirit ele é o selo do Espírito. is the sealing of the Spirit. O selo, The sealing ele traz a ideia brings the idea daquele que tem posse ou foi marcado como propriedade. who was marked as property. 2 Timóteo capítulo 2:19 2 Timothy says, diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, the fundamental of God is firm. tendo este selo. Having this sealing, O Senhor conhece God knows os que são seus, who is truly e His, qualquer que profere and whoever o nome de Cristo, prophesies the name of Christ esse se one aparta do mal. aparts himself from Em evil. outras palavras, And in other words, quando o Espírito Santo when the Holy Spirit ele é colocado dentro de mim, is put in me, ele me marca, He marks me, ele me sela He seals me como se fosse uma carta. like a card E essa carta, or like a letter. essa carta vai ser só abrida, This letter will aberta only be opened pelo Senhor. by the Lord. Ninguém vai abrir você. No one can open you. Ninguém vai conhecer você. No one will truly know Além do you. Espírito Santo. That is not the Holy Ao Spirit. colocar o selo do Espírito, The sealing of the Spirit o Espírito Santo está sinalizando is saying que você pertence a Ele that you are for e Him você é dele. and you are for Him. Você não é de ninguém mais. You are not of nobody else's, Nem da sua
sua esposa not você even é. your wife, Nem do seu marido not você even é. of your husband, Nem do seu pai você é. not even of your Nem da father, sua mãe você not é. even from your Mas mother, você é do Senhor. but you're from the Por Lord. isso ande That's why como you você walk. fosse do Senhor. Walk like you are Ande from God. de cabeça levantada, Walk with your head raised, como você pertencesse ao Senhor. how you live for God, Como se você pertencesse ao Senhor. as if you live for God, Porque você foi selado because you were sealed pelo Espírito Santo. by the Holy Spirit. Portanto, For more, você pertence ao Espírito. you only pertain to the Isso Spirit. serve para mostrar And this goes to show you todo crente, that every Christian, cada de vocês, each and every one of you, cada de vocês every one of you são propriedade are property, particular particularly do properties Espírito Santo. of the Holy Spirit. E como propriedade, And as property, ninguém tem o direito de me tocar. no one has the right to touch me. E como propriedade dele, As his property, ninguém no one tem o direito de me tocar. has the right to touch me. Por isso eu dou uma ordem agora That's why I give an order right now, e vou liberar sobre você and I'm going to declare over your e life, sobre a sua casa and over your family, e sobre os seus filhos. and over your sons and daughters. Ninguém Nobody tem o direito has the right de tocar no seu filho. to touch your son. Os demônios The demons, que me ouçam agora, hear me right now. eles não têm o direito They do not have the right de nem passar perto da sua to not casa. even come close to your house. Quanto mais And even more, tocar na sua família. touch your family. Abassadaraia. Levanta dando glória, Stand up and give glory. porque Deus está te Because revestindo God is clothing you tonight de poder with power para vencer o mal, to win over evil, para vencer as trevas. to win over the darkness. Levanta a sua mão assim, ó, Lift up your hands and e say, diga: Senhor, Lord, eu sou teu. I am yours. A tua glória Your glory está sobre a minha is vida. over my life. Meu Deus do céu, vai cair glória aqui, vai cair glória aqui, vai cair glória aqui, vai cair glória aqui, vai cair glória aqui. Tá preparado? Are you prepared? Vai adorando, porque Deus está te revestindo. Worship because God is reclothing you tonight. Esconda-me Hide me, Lord, nas asas in the wings. da Bacandarabacandarácia. Você que fala em línguas estranhas, Who speak in tongues. comece a falar em línguas Start estranhas, speaking in tongues. porque o diabo vai ficar preocupado. Because the enemy is going to be bothered. Ele vai ficar perdido. The enemy is going to be lost. Ele não está entendendo. He's not understanding. Ei, Tarabassa, como eu amo seu nome. É o nome mais lindo que eu conheço.